Aquela criança angustiada, sem saber o que deve fazer e você tem que sair correndo para dentro do hospital. Quando dá a crise, a mãe fica muito preocupada por fator respiratório. Dá uma angústia muito grande em mim e nele também. Já fui internada várias vezes já, 6 vezes já. Fica muito cansado, fica querendo brincar, não pode, falta escola. R$ 150 milhões de pessoas sofrem com a asma no mundo inteiro. A maior parte dos pacientes é composta por crianças. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os casos de asma estão aumentando tanto nos países pobres como nos países ricos. E o que é pior, a mortalidade de pacientes com asma também está crescendo. No mundo, 100 mil pessoas morrem todo ano por causa de uma crise grave de asma. Foi por isso que a Organização Mundial de Saúde idealizou o Dia Mundial de Combate à Asma em 11 de dezembro. Uma campanha para estabelecer tratamentos mais eficazes contra a doença. A asma é uma doença que, apesar de todos os esforços, de todo o desenvolvimento no sentido de diagnóstico e tratamento, ela vem aumentando em sua prevalência e principalmente em sua mortalidade. Então, um dia como esse, um órgão tão importante, é fundamental para que todos tomem consciência do que é a asma. E no programa de hoje, nós vamos acompanhar como se firma um diagnóstico preciso da asma. Vamos conhecer as pesquisas que podem resultar em novas terapias de combate à doença. E nos nossos estúdios, especialistas debatem tratamentos da asma. Medicina Brasil está começando. A incidência da asma varia entre 5% a 12% da população de cada país. No Brasil, o número de casos fica em torno de 8% da população. Grande parte destes casos envolve crianças. Por que, com todo esse avanço tecnológico e avanço de terapêutica, nós ainda temos uma piora do quadro da asma? Muitos acreditam que seja relacionado com a poluição, outros contestam, outros acham que talvez pela falta de um tratamento adequado ou de uma orientação adequada. Mas isso ainda nós temos que estudar, nós estamos muito longe de identificar a causa, o motivo principal dessa piora. Certamente não é um motivo só, são muitos. E provavelmente está acompanhando a civilização, o desenvolvimento da nossa civilização. Os fatores envolvidos no aumento da mortalidade, apontados pela Organização Mundial de Saúde, são a instituição tardia da terapia anti-inflamatória, o excesso de confiança nos broncodilatadores, a falta de monitoramento da função pulmonar e a demora na procura de atendimento médico durante as crises graves. Os órgãos governamentais podem agir de várias formas, atuando em vários níveis, como consultórios, ambulatórios, hospitais públicos e principalmente a divulgação do que é a asma. Que nós sabemos quem lida com asma, os especialistas que lidam com asma sabem como é importante a informação para o paciente e para muitos médicos, colegas nossos, do que realmente é a asma e como nós devemos combatê-la. A asma é uma doença crônica que se caracteriza por obstrução ao fluxo aéreo, por inflamação e reatividade das vias aéreas a uma variedade de estímulos, a hiperresponsividade brônquica. Clinicamente, a doença se caracteriza por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e ao acordar. A inflamação está presente em pacientes com asma de início recente, entre portadores de formas leves e mesmo entre os assintomáticos. Compare os dois brônquios, o que está normal e o que está inflamado. A limitação do fluxo aéreo deve-se à broncoconstrição aguda, edema, formação de tampões de muco e remodelamento bronquiolar. A inflamação brônquica é o mais importante fator fisiopatológico na asma alérgica ou não alérgica. Essa inflamação é resultado de interações complexas entre células inflamatórias, mediadores e outras células presentes nas vias aéreas. Asma é uma doença bem antiga e o nome se origina do grego asthma, que significa falta de ar.
Os antigos egípcios usavam a inalação para o tratamento da doença. Os gregos, 400 anos antes de Cristo, prescreviam a nebulização com água do mar. Já os chineses empregavam uma planta chamada efedra para fazer chá. A planta contém efedrina, droga hoje muito usada nas crises agudas de asma. Mas o que afinal provoca a doença? Nós sabemos hoje que existem dois grupos de fatores que desencadeiam a crise de asma. Os fatores chamados específicos e os fatores chamados inespecíficos. Dos específicos nós temos os alérgenos e dos inespecíficos, fatores irritantes como a poluição, cigarro, mudanças de temperatura, exercício físico e muitos outros. A atopia, a predisposição genética para o desenvolvimento de resposta mediada por IgE a aeroalergenos comuns, é o fator etiológico identificável mais importante da asma. Um médico brasileiro fez uma pesquisa numa pequena ilha do Atlântico, onde metade da população sofre de asma. O Dr. Noé Zamel, professor da Universidade de Toronto, apresentou um trabalho sobre a população da ilha de Tristão da Cunha durante o 29º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia. A ilha de Tristão da Cunha, um dos lugares mais isolados do planeta, situa-se no Atlântico Sul, entre Buenos Aires e a cidade do Cabo. É um território britânico com 300 habitantes. Metade da população é asmática. Há aproximadamente 150 anos, alguns ancestrais levaram para a ilha o gene da asma. O isolamento de Tristão da Cunha levou a casamentos consanguíneos. Isto provocou uma maior penetrância genética. O que nós obtivemos na ilha foi material genético do ponto de vista de DNA, RNA, células e material fenotípico do ponto de vista de informação clínica detalhada. Dos resultados até agora, nós descobrimos no material de Tristão da Cunha ligação entre os dados fenotípicos e os dados genotípicos em 13 loci, ou 13 lugares diferentes dos cromossomas, todos eles com significância de 5%. Em 2 desses lugares, com significância de menos de 0,1%, nós estudamos com mais detalhes e um desses lugares nós chegamos a clonar 2 genes, um do lado do outro, que nós batizamos de ASMA1. Em inglês, asma é ASTHMA, então nós simplesmente usamos as 4 primeiras letras, ASTH1, porque vai ter o STH2, 3 e assim por diante. Esperamos, talvez, que possamos no futuro identificar até 12 genes no material colhido em Tristão da Cunha. Esse material, por enquanto, está sujeito à identificação das características desse gene que nós clonamos, é um gene novo. E como um gene novo, nós não sabemos a função normal e a função patológica. E é esse o momento da pesquisa que nós estamos fazendo. De acordo com o Dr. Zamel, a pesquisa pode levar a uma terapêutica mais específica para a asma. Terapêutica tem 2 modalidades. Uma é de bloquear a expressão genética com remédios que não curam a mutação. A pessoa continua com o mesmo problema genético, mas pode bloquear de uma forma bem mais específica a expressão genética, na fonte, por assim dizer. E a segunda etapa é a engenharia genética, em que pode-se mandar vetores, como vírus ou lipossomas, para reconstruir o defeito, seja uma falta de proteína, seja um excesso de proteína, com enzimas, pode-se reconstruir a sequência anormal e reconstituir a sequência normal do determinado gene. Entre os fatores precipitantes da asma, a exposição aos alergenos intradomiciliares é causa primária da doença em crianças. Os ácaros ocupam posição de destaque como desencadeantes de broncoespasmo. No Brasil, são conhecidas pelo menos 60 espécies de ácaros. Eles se desenvolvem predominantemente em clima úmido e moderadamente frio, como no nosso inverno. Por isso, há o aumento da asma neste período. As fezes do ácaro são as principais causadoras de resposta alérgica. Os mofos ou bolores, que são constituídos por fungos, também desencadeiam a asma. Em apenas 1 grama de poeira, podem ser encontrados 3.000 ácaros. Alguns cuidados preventivos podem ser tomados. A casa deve ser arejada, ensolarada, sem tapetes ou carpetes ou objetos que acumulem pó.
Os colchões, travesseiros e almofadas devem ser cobertos com plástico. A cama deve ficar afastada da parede. Livros e objetos devem ficar guardados dentro de armários. A limpeza da casa deve evitar produtos com cheiro ativo. Os animais domésticos, como o cão, o gato, também podem atuar como precipitantes de crises, não apenas em função do pelo, mas através da saliva e urina. A poluição, os perfumes, odores ativos e mudanças de tempo também contribuem no desencadeamento da doença. O excesso de exercícios físicos também pode funcionar como gatilho da crise asmática. O estresse é outro fator que pode eventualmente desencadear uma crise de asma. Nas crianças de até 2 anos de idade, a maior causa de asma é a infecção viral. A investigação das causas da asma em um paciente faz parte do dia a dia dos consultórios. O número de mortes provocadas por asma vem aumentando desde os anos 70. No Brasil, são 2.000 óbitos por ano provocados pela doença. Cerca de 240 crianças são atendidas por mês no ambulatório de alergia da UFRJ. Essas crianças raramente são internadas, graças ao tratamento adequado e às orientações sobre como lidar com a doença. O atendimento ambulatorial é indicado para os que apresentam asma leve ou moderada. O primeiro passo é a anamnese. Os dados colhidos na história clínica devem, sempre que possível, apontar os fatores desencadeantes da asma e a gravidade da doença. Pai, por que seu filho foi encaminhado para o ambulatório de alergia? Está problema de bronquite, asma, ele tem uma pressão muito grande no peito. Está sempre com cansaço, quando vai dormir, constantemente dá. Mas geralmente acontece essas coisas quando há mudança de tempo. O Instituto de Pediatria e Puericultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro atende crianças de várias cidades fluminenses. A maior parte pertence às classes média e baixa. 80% delas têm histórico de asma na família e apresentam reações para alergenos inaláveis. Depois da anamnese, o médico deve realizar o exame físico completo. O diagnóstico de asma deve ser pensado em toda criança que apresenta um quadro de sibilância recorrente, desencadeado por fatores bastante específicos, como seja contato com antígeno, ou então quando submetida a exercício, ou até em situações de estresse, e podendo ter intervalos livres, sem nenhum tipo de sintomatologia, ou apresentando apenas uma tosse noturna, ou um broncoespasmo, uma sibilância desencadeado por exercício. Mas qual é a importância do diagnóstico diferencial em asma? Muito importante no sentido de que nós podemos afastar algumas causas que causam sibilância na infância. Por exemplo, a aspiração de corpo estranho numa criança pequena de 2, 3 anos que tenha sibilância recorrente, deve pesquisar essa possibilidade, principalmente se a radiografia dela estiver alterada, se houver sinais de atelectasia, de hiperinsuflação. Devemos considerar também as causas de infecções por vírus. As viroses respiratórias muitas vezes podem levar a sibilância recorrente, isso é uma asma desencadeada por infecções virais repetidas. Outras doenças mais raras, por exemplo, as anomalias congênitas, um anel vascular, alterações que podem levar também a sibilos de repetição, e o tratamento, evidentemente, que é muito diferente da asma alérgica atópica. Na verdade, a asma alérgica atópica é a mais comum, a mais frequente, mas essas outras condições devem ser levadas em conta também. Como a grande maioria das crianças asmáticas é alérgica, o teste de alergenos é fundamental para o diagnóstico. Neste teste, são colocadas gotas de antígenos, como poeira e ácaro, sobre a pele. É dado um pequeno pique com uma agulha e a reação é observada. A mistura de poeira, a gente viu que a reação foi negativa. A mistura de ácaros, a gente viu a formação aqui de uma pápula com halo de eritema ao redor. Isso aqui é um ácaro isolado, que é o dermatofagóide pteroníceos, a mesma coisa.
a pápula e o aro de eritema. Dermatofagoides farine, foi um pouco menor a reação, a gente quase não vê a formação de pápula. O controle positivo, que é isso, a gente, é uma gota de histamina que a gente coloca, que a gente espera que seja positivo mesmo, é o que a gente usa de controle para comparar com a positividade dos outros antígenos, e o controle negativo, que tem que ser mesmo negativo, tal como está aqui, que é só uma solução salina. No caso de crianças alérgicas, a conduta indicada é o controle ambiental, a terapia farmacológica e a imunoterapia específica. A abordagem terapêutica da asma, ela é feita de duas formas. A abordagem farmacológica e a abordagem não farmacológica. Isso vai variar realmente de acordo com a intensidade. Então, se nós tivermos um caso de asma leve ou até mesmo de uma asma subclínica, com sintomas discretos, ocasionais, nós vamos trabalhar muito mais com o tratamento não farmacológico, tão importante quanto o uso de remédios. Ou seja, nós vamos trabalhar com a orientação familiar, a educação da família, principalmente da mãe, no sentido de conhecer os fatores agravantes e provocadores ou desencadeantes de cada crise, tentar evitá-los na medida do possível, conhecer o automanejo da doença daquela criança, como reconhecer os sintomas precoces da crise para que aquela mãe saiba atuar precocemente, também evidentemente que sob orientação prévia do médico, e também para que ela coloque em prática as medidas de controle ambiental. Numa segunda etapa, numa asma mais importante, onde nós já temos sintomas clínicos mais significativos e um reflexo na vida dessa criança, nós então atuaremos com essa abordagem não farmacológica, mas também associaremos medicações que são necessárias para o controle clínico dessa criança. Então, de início, os broncodilatadores são os medicamentos que são utilizados para controle sintomático. Os broncodilatadores beta-adrenérgico ou, em alguns casos, podemos usar as xantinas e seus derivados. Se nós tivermos um pouco mais de cuidado para ensinar a família a utilizar um espaçador ou a utilizar métodos que facilitem a aplicação desses sprays, sem dúvida o resultado será bem melhor. A orientação do responsável pela criança é fundamental no controle da asma. Ele deve saber como proceder em relação ao controle ambiental e ao uso dos medicamentos. Existem algumas coisas que prioram muito a criança que tem alergia. É a mudança de temperatura, como o senhor já falou, mas na mudança de temperatura a gente não tem como interferir, tá? E as poeiras, os cheiros fortes, que isso a gente tem como evitar. Asma tem um prognóstico que depende muito de como nós vamos abordar o assunto, de como nós vamos orientar o tratamento, como vamos orientar o controle de ambiente, como vamos orientar a imunoterapia, mas afirmar que a asma tem cura é um pouco difícil. Nós podemos afirmar que a asma tem controle. Nós podemos pegar uma criança com asma grave ou moderada e transformá-la numa asma leve, desde que cumpridas todas as exigências para que isso aconteça. No tratamento da asma, é importante medir regularmente a capacidade pulmonar do paciente, para ver se o quadro está melhorando ou não. Os aparelhos que medem a função pulmonar são o espirógrafo para crianças acima de 6 anos e o PicFlow. Os resultados do espirógrafo variam da seguinte forma. No caso da asma leve, as medidas de pico de fluxo expiratório pré-broncodilatador devem estar acima de 90% do esperado. No caso da asma moderada, o pico de fluxo expiratório deve estar entre 75% e 90% do esperado, em monitoração de 3 semanas ou mais. No caso de asma grave, o valor mínimo vai estar abaixo de 75% do esperado em monitoração de 3 semanas ou mais. O PicFlow é uma versão simplificada do teste feito com espirógrafo. De acordo com o peso, a altura e a idade do paciente, se estabelece o valor ideal de pico de fluxo expiratório. Na crise leve, há uma queda de 20% deste valor. As crises moderadas apresentam níveis de até 50% abaixo do valor ideal de pico de fluxo expiratório. E as crises graves, índices menores que a metade do ideal. O Wagner fez o PicFlow inicial, ele foi nebulizado porque o PicFlow estava baixo e agora nós voltamos a repetir depois da nebulização e ele passou de 130, que era inicial, ele agora está com 250.
Foi um resultado bastante bom, mostrando que ele respondeu bem à medicação broncodilatadora. Isso significa que ele deve melhorar se essa medicação for feita corretamente de 4 em 4, de 6 em 6 horas, conforme está sendo preconizado. Quer dizer, ele tem uma boa resposta. Isso para nós é um resultado bastante satisfatório. Daqui a pouco, Medicina Brasil mostra a terapia farmacológica específica para quadros de asma de gravidades variáveis. Você vai ver também uma pesquisa da Fiocruz sobre o eosinófilos que podem ter um papel importante no desencadeamento da asma. Aguarde, a gente volta já. A definição de um plano de tratamento de longo prazo, como vimos, é baseada na classificação da gravidade da asma. O tratamento da asma leve em crianças de menos de 5 anos de idade deve ser limitado aos episódios agudos. Empregam-se os agentes beta-2 agonistas de curta duração inalados. Na impossibilidade da administração por via inalatória, estão indicados os agentes beta-2 agonistas por via oral ou teofilina. O tratamento da asma leve em crianças com mais de 5 anos inclui o emprego dos agentes beta-2 agonistas de curta duração inalados. Na asma moderada, em crianças abaixo e acima de 5 anos, estão indicados para o tratamento anti-inflamatório os corticosteroides inaláveis. Algumas crianças com asma grave precisam ser internadas. Na maior parte das vezes, os pacientes estão em crise grave e sem controle, ou são casos crônicos e que precisam de um melhor esclarecimento diagnóstico. O chefe do ambulatório de pneumologia da UFRJ, Dr. Clemax Santana, explica o que leva uma criança a ser internada. Hoje em dia, isso se deve muitas vezes a um controle insuficiente intercrítico. Ou seja, a criança não está sendo seguida de uma maneira correta, não está conseguindo usar a medicação adequada, falta medicação, enfim, há várias situações em que ela não está fazendo um tratamento de manutenção adequado. Nesses casos, a asma pode causar pneumotórax, pneumonia e enfisema subcutâneo. Frequentemente se evita que ocorra isso. Aquela cena de pronto-socorro na criança em mal asmático, aquela crise grave de asma incontrolável, a criança apresenta sinais de uma hipoxemia, quer dizer, uma insuficiência respiratória, frequentemente com agitação, com alterações de consciência, do nível de consciência, e às vezes até o aparecimento de taquicardia e cianose, que seria uma situação extrema. Então, quando a criança está sendo tratada para uma crise de asma, com bronquilatadores, com corticoides, e ela não vem apresentando essa melhora em o que se deseja e começar a apresentar sinais de piora do estado geral, então está configurada uma crise grave, que era chamado mal asmático, e seria um caso de internação para cuidados mais especializados. Na UFRJ, as internações são apenas 3% do total de atendimentos. Uma asma mais séria, no momento agudo da crise, nós vamos lançar mão de um corticosteroide sistêmico para que eu possa retirar o sintoma agudo, mas assim que houver uma melhora sintomática, nós vamos voltar e tentar utilizar esses medicamentos preventivos. Mais recentemente, nós temos no mercado também preventivos mais novos, são os chamados antagonistas leucotrienos, que podem ser usados também em crianças, são usados via oral, em doses diárias, que também são uma grande ajuda em alguns casos que poderão responder bem a esse tratamento. Anderson da Cunha tem apenas 3 anos e já ficou internado durante 1 ano e 4 meses por causa de asma. Deste tempo, 26 dias foram no CTI. Eu fico logo pensando que vai morrer, que ele já teve muito ruim no CTI. Ele fica roxo, ele começa a tossir, fica roxo. A asma de Anderson é consequência de uma infecção viral. A infecção já está curada, mas os médicos estão tendo dificuldade para controlar os espasmos asmáticos. O menino é dependente de oxigênio-terapia. Em 2 meses de atendimento ambulatorial na UFRJ,
ele precisou ser internado 5 vezes. Muitas crianças têm asma pelo mesmo motivo de Anderson. Em crianças abaixo de 3 anos, a etiologia é muito menos ligada a fatores alérgicos do que em crianças acima de 3 anos. A gente pode até dizer que não é frequente a participação de antígenos respiratórios nessa faixa etária. Nessas crianças, nós temos que pensar principalmente em asma induzida por vírus, que deve ser considerada a causa mais frequente, refluxo gastroesofágico e sensibilidade à proteína do leite de vaca. Embora essa última tenha sido sempre muito propalada, mas é uma causa bastante rara. Existem muitos vírus que vão provocar esse quadro e para os quais ainda nós não temos uma profilaxia adequada. O que intriga no caso de Anderson é que cerca de 95% das crianças que têm asma causada por infecção viral como ele estão saudáveis depois de algumas semanas de tratamento. Por que então este menino em especial está sofrendo com a doença há mais de um ano? O sonho de todos é que 2 mais 2 fosse igual a 4 na medicina e não é. Na verdade, a asma é uma doença multifatorial. Então, ela obedece fatores diferentes para cada pessoa e, portanto, ela também vai refletir as características de cada pessoa. Então, numa asma, por exemplo, que eu tenha numa criança e que tem uma outra doença de base, por exemplo, uma criança que tem uma mucoviscidose, ela com certeza vai evoluir de uma forma muito mais grave do que uma outra que tem uma asma alérgica pura e simples. Muitas vezes, essa asma alérgica, ela se associa com outras patologias. É uma doença alta, respiratória, uma rinite, uma sinusite, pode atuar como agravante. Um refluxo gastroesofágico pode também atuar como um fator desencadeante importante. Então, na verdade, essa resposta diferente que nós vamos ver na clínica, ela está relacionada com as características pessoais e particularidade de cada criança. A asma tende a melhorar com a idade, mas se até a adolescência isto não acontece, os sintomas tendem a se perpetuar. Ele vai melhorar e vai sair dessa, que o médico dele já falou que ele vai sair dessa. A partir dos 5 anos, o pulmãozinho dele vai abrir mais, ele já não vai ter tanto problema de risco de vida, né? Qual o papel dos eosinófilos no desencadeamento da asma? A resposta ainda demora, mas uma equipe de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz busca descobrir que importância têm estas células nos processos inflamatórios que levam à asma. Hoje em dia, se interna bem menos do que há 10 anos. Este avanço foi alcançado através da paciência e persistência de inúmeros cientistas em todo o mundo. Foi através do trabalho deles que a medicina dispõe hoje de drogas e conhecimentos que permitem controlar a asma. Agora, os pesquisadores interessados em asma querem conhecer melhor uma célula chamada eosinófilo. A gente sabe, isso é um achado extremamente representativo da fisiopatologia da asma, que é justamente o infiltrado de células inflamatórias. E o eosinófilo, então, toma parte nesse infiltrado como uma célula majoritária, uma célula que parece, pelo menos esse é o entendimento da maioria dos pesquisadores da área, parece desempenhar um papel muito importante. Quer dizer, a ideia é, se ele está lá, o que ele está fazendo, para que serve? Deve haver uma lógica para isso. É isso que a gente tenta entender. O eosinófilo participa da resposta inflamatória da seguinte forma. O alergeno ativa o mastócito. O mastócito secreta substâncias quimiostáticas no tecido pulmonar. Estas substâncias atraem os eosinófilos para o local e o ativam. Normalmente, os eosinófilos ficam dispersos na circulação em pequeno número. O eosinófilo libera então substâncias mediadoras da inflamação. As proteínas granulares tóxicas, as quimiocinas, as citocinas, os radicais livres e os mediadores lipídicos. A grande maioria dos pesquisadores acredita que o eosinófilo seja o responsável pelo processo inflamatório em asma. Mas alguns cientistas ressaltam que esta mesma célula, o eosinófilo, também possui a capacidade de impedir esta inflamação. Ainda é preciso esclarecer o exato papel do eosinófilo na asma. As experiências com ratos na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, têm demonstrado resultados surpreendentes.
Na nossa experiência, nem sempre isso acontece, quer dizer, nem sempre a eosinofilia, o acúmulo de eosinófilo no tecido, vem acompanhado de ação pró-inflamatória, justamente ao contrário. Tem várias evidências onde o acúmulo de eosinófilo levou a uma redução da resposta a antígenos, a agentes alergênicos, no sentido, por exemplo, da indução de aumento da permeabilidade vascular, que é um aspecto extremamente importante da inflamação. Nessas situações, por exemplo, a presença do eosinófilo está associada à supressão do aumento de permeabilidade vascular. Quando você bloqueia o infiltrado de eosinófilos, você tem uma exacerbação dessa resposta de edema, ou pelo menos restaurando o que se tinha antes, o que de certa forma relaciona o eosinófilo e aquilo que ele poderia estar secretando com um potencial anti-inflamatório, portanto, nessa situação. Há 10 anos, os pesquisadores da Fiocruz estudam a resposta inflamatória e alérgica. Atualmente, uma equipe de 20 pessoas, entre pesquisadores, estagiários e técnicos, trabalha nesta área. Eles pertencem ao Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica da instituição. Eu pude observar que nas reações onde havia presença de eosinófilo, nós temos um aumento da concentração de mediadores anti-inflamatórios, que no caso que eu estou dosando aqui é a prostaglandina, E2 especificamente, no ensaio de ELISA. O que eu acho que é fundamental é que não há a menor dúvida sobre a importância de se controlar a resposta inflamatória como um todo. E aí é um outro aspecto extremamente difícil, porque a inflamação, por definição, não necessariamente é uma coisa lesiva para o organismo. Ela é, em princípio, uma resposta de defesa. O que nós não sabemos, esse é um grande desafio, é por que em várias situações essa resposta se cronifica e acaba sendo um problema grande e no qual você precisa realmente inibir, no qual você precisa controlar para evitar que a doença se agrave. A grande maioria, como eu disse, dos grupos está interessado justamente em impedir que o eosinófilo chegue à cena. Essa é a estratégia. Então, vários estudos, muito investimento é feito no sentido de se controlar, de se entender esse mecanismo de recrutamento de eosinófilos e de outras células pró-inflamatórias. Eu acho que isto sim é que pode levar a alternativas terapêuticas, a estas que estão aí, com uma aplicação e com um sucesso muito maior. Daqui a pouco, especialistas consagrados debatem os tratamentos da asma. Aguarde. Mediados pelo Dr. Evandro Prado, chefe do Serviço de Alergia do Instituto de Pediatria da UFRJ, dois especialistas debatem os caminhos para o controle da asma. Temos aqui dois convidados, são extremamente expressivos dentro da alergia no território nacional. Dr. Júlio Croce, que é alergista, professor de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e ex-presidente da Associação Internacional de Alergologia, o Interasma. E a doutora Neide Freire Pereira, que também é alergista, presidente da Câmara Técnica de Alergia e Imunologia do CREMERGE e presidente do Comitê de Alergia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. A asma é uma doença extremamente complexa, multifatorial, e nós gostaríamos de iniciar esse debate falando das feições clínicas da asma. Existe asma alérgica, asma não alérgica, asma de exercício, asma por ingestão de aspirina. Então, gostaríamos de saber com o Dr. Júlio Croce que cuidados o médico deve ter para diagnosticar corretamente e tratar corretamente esses tipos de asma. A asma realmente é uma doença complexa e existem vários quadros da asma, como foi dita, e os fatores desencadeantes são numerosos. Por isso, a dificuldade que existe em se fazer o diagnóstico dos fatores determinantes
que se torna um pouco mais difícil na asma brônquica. A asma, de um modo geral, é classificada em dois grupos, as chamadas asmas alérgicas e as chamadas asmas não alérgicas. Antigamente se usavam as expressões asmas extrínsecas, significando asmas alérgicas, e as intrínsecas, que não se sabia muito bem quais seriam os mecanismos responsáveis por esse tipo de asma. Na realidade, a gente, quanto às asmas intrínsecas, as coisas já estão sendo esclarecidas, então alguns grupos ou alguns tipos de asmas já estão bem mais bem entendidas, como asma por medicamentos, asma por vírus da gripe, no caso de asmas infantis, asmas por exercício, por exemplo, se bem que no fundo existem muitas vezes alimentos responsáveis por esse tipo de asma. Mas as coisas já vão sendo mais bem esclarecidas. Como é que se pode fazer o diagnóstico desses diversos tipos de asma e depois, evidentemente, o tratamento específico? Há necessidade de que a história seja muito bem tomada, porque a história é que vai esclarecer o tipo de asma que o paciente está apresentando. Isso faz parte integrante do início do tratamento da asma. E eu diria ainda muito mais, que não chega muitas vezes as informações dadas no primeiro contato com o paciente, e sim em contatos sucessivos que o paciente vai esclarecendo quais são os dias que ele teve manifestações, ou que se possa esclarecer o que aconteceu num dia que ele teve uma manifestação mais séria. Tudo isso faz parte do interrogatório, que inicia no primeiro dia, mas deve ser prolongado por um tempo mais longo. Existem outros elementos que ajudam a esclarecer muito bem, ou suficientemente bem, esses tipos de asma. São mais para esclarecer mais as informações dadas pela história. E, em primeiro lugar, nós temos chamados testes cutâneos. Os testes cutâneos são muito bons e são bons especialmente, ou no caso das chamadas asmas extrínsecas, porque no caso se usam os fatores, os extratos dessas substâncias que são responsáveis pela asma. E a positividade, em geral, corresponde àquele quadro informado pelo paciente. Nem toda positividade significa que a asma seria obrigatoriamente devido a esse fator, como também a negatividade também não exclui. Mas é um exame muito bom que todos nós alergistas aproveitamos para completar o diagnóstico da asma nos pacientes. Existem também provas feitas em laboratório, especialmente no sangue. A mais importante é a chamada prova de ELISA, enzima imunoensaio, que tem muito valor no diagnóstico da alergia e é mais ou menos parecido quanto aos seus resultados dos testes cutâneos. Os resultados, em geral, são muito bons. Evidentemente, também não é o único fator que vai fazer o diagnóstico. Agora, as asmas intrínsecas ou as asmas não alérgicas, evidentemente, costumam fugir desse esquema. Porém, eu já disse que muitos tipos de asmas alérgicas ou não alérgicas já estão sendo esclarecidas e a gente já pode entender muito bem. Eu acho que, além das que eu já falei, eu gostaria de explicar que os chamados fungos ambientais, os fungos chamados oportunistas, que eles lançam esporos e que são de distribuição universal, e nós estamos em contato permanente com esses fungos, e diria continuamente, muito mais que todos os demais inalantes do meio ambiente. No entanto, a positividade de alergia a fungos não corresponde na prática àquilo que a gente imagina, como eu expliquei, devido à sua universalidade.
No entanto, nós temos que esclarecer alguma coisa que é muito importante. Há uma diferença muito grande quando se fala de fatores ambientais. Os ácaros, por exemplo, que são muito importantes, que são bastante conhecidos, quando se comparam com os fungos ambientais. Os ácaros produzem as manifestações em ambientes fechados, com um grau de umidade mais elevada. O quadro já é bastante conhecido. Mas, em geral, os fungos, a sintomatologia é muito mais variável, muito mais difícil da gente correlacionar com o meio ambiente. Após essa explanação muito geral do que é asma, eu acho que vale a pena ressaltar, eu acho que a doutora Neide também deve opinar, é que a asma é uma doença de alta incidência na infância. Incidência até os 3 anos de vida, com seus fatores causais bem estabelecidos, e de alta incidência também na criança na idade escolar e até adolescência. Haja visto que a asma é a doença que mais faz uma criança faltar à escola. Então, vamos explorar um pouco essa asma na criança e perguntar à doutora Neide se existe alguma dificuldade nesse diagnóstico da asma da criança e se a gente suspeita de asma, se existe essa suspeita de asma, e a asma cursa com sibilância, com falta de ar, com dispneia, e que doenças nós podemos pensar numa criança de baixa idade, abaixo dos 3 anos, e rapidamente discutir alguma coisa sobre procedimentos diagnósticos e até esquemas terapêuticos para essas crianças que estão sibilando nessa faixa etária. Bom, a asma realmente na criança de baixa idade, 3 anos, às vezes confunde muito o pediatra principalmente, que é o médico que vai fazer o primeiro atendimento, e muitas vezes até o alergista, porque nós temos fatores complicadores nessa criança de baixa idade. Nós temos, por exemplo, broncoespasmos, né, que vão provocar sibilância, ocasionados por vírus, e a gente sabe que as infecções virais nessa faixa de idade são muito frequentes, principalmente desencadeadas por rinovírus. Nós temos os refluxos gastroesofágicos, que vão fazer com que essa criança faça broncoespasmo por mecanismo reflexo, mecanismo vagal, e apresente tosse também. E nós temos, assim, com menos frequência, mais presentes também, não podemos deixar de esquecer, os alimentos, destacando o leite, o ovo e o trigo com menos frequência. Mas a gente não pode pensar que qualquer asma você vai tirar o alimento dessa criança. A gente primeiro, como já disse o professor Júlio Crossi muito bem, nós temos que ver a história desse paciente, né? Ver qual é o padrão de asma que essa criança está seguindo. A gente vê que uma asma por alimento, por leite, ela tem um padrão mais catarral, né? Tem aquela criança que tem um padrão que sibila mais, que tosse mais, a criança que apresentou refluxo associado, né? E a criança da virose, que realmente também tem muita dispneia, principalmente dispneia, broncoespasmo. Bom, e o que nós podemos destacar com relação ao tratamento é que a criança ela tem um pulmão ainda pouco maduro, com os poros de Kohn ainda não desenvolvidos. Então, o que vai acontecer é que essa criança realmente vai ter um processo inflamatório importante e só o broncoespasmo, e pouco responsivo ao broncodilatador, né? Então, é uma criança que a gente vai ter que interferir com outros tipos de medicamentos mais importantes, um corticoide oral, muitas vezes, para que essa criança realmente reverta o quadro dela, né? E o importante nessa faixa de idade é que realmente é um quadro exuberante, um bebezinho que não consegue mamar, que fica só chorando, dispneico, é uma coisa que incomoda muito a mãe, incomoda a família inteira, né? Então, realmente, o diagnóstico tem que ser feito corretamente, o pediatra tem que observar muito o critério padrão que a criança está seguindo, o número de crises que ela já teve. Não adianta encaminhar para o especialista, primeiro o broncoespasmo que a criança está apresentando. E ver se ela tem uma história de atopia na família, se ela mesmo já tem outros caracteres de atopia, né? Se ela tem eczema seborreico, se ela tem prurigo estrófilo, já apresenta, tem crianças que em baixa idade já apresentam. Então, eu acho que no contexto geral é isso, a gente escolher uma boa história, uma história familiar dessa criança e seguir clinicamente, porque o diagnóstico, os métodos diagnósticos nessa faixa de idade são precários.
A gente não testa, a criança em baixa idade, ela tem baixa reatividade aos testes cutâneos. E o rastro também é pouco específico e pouco sensível, né? Então, às vezes, a gente fica difícil para afirmar um diagnóstico correto. Eu acho que eu concordaria com a doutora Neide e eu acho que fica uma ideia importante que a criança de baixa idade, o contato com o responsável, quer dizer, o relato dessa asma que vai ajudar o diagnóstico. A história clínica, a história familiar, são pais que têm manifestações alérgicas, a criança que tem eczema. Então, essa criança que tem contato com alergenos, essa criança passa a desencadear um quadro asmatiforme, ela deve ser tratada como uma criança alérgica se tiver teste positivo, se tiver rastro positivo, e a conduta terapêutica é uma. Agora, a criança que golfa, a criança que tem vômitos frequentes, a criança que chora à noite porque tem dor retroesternal, essa criança pode ter o diagnóstico de refluxo. Esse diagnóstico, por vezes, é difícil. Os exames radiológicos normalmente realizados, às vezes, não fazem o diagnóstico. O exame ideal seria fazer uma pH-metria de 24 horas. E não podemos esquecer que, realmente, como a doutora Neide falou, os vírus são a principal causa de asma nos primeiros 3 anos de vida. É um broncoespasmo intenso, uma reação inflamatória intensa. Então, vamos valorizar um pouquinho dessa inflamação na asma. A inflamação na asma talvez seja o substrato fundamental para os episódios tão frequentes de broncoespasmo. Então, vamos perguntar à doutora Neide novamente que tipo de medicamento que é atualmente utilizado para a reversão desse quadro inflamatório. Bom, nós vamos até de medicamentos que nós podemos usar na tenridade, né? Aproveitando a pergunta de cima, que são a da asma abaixo de 3 anos de idade, que nessa faixa de idade a gente tem pouco medicamento disponível que possa ser usado com segurança, né? Então, nós temos as cromonas, que é o cromoglicato de sódio, o nedocromil, que podem ser usados nessa faixa de idade. Mais recentemente foram lançados a beclometasona inalada, né? E mais o que pode se fazer mais de controle, e controle de ambiente pode ser feito mais nessa faixa de idade. Doutor Júlio, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente debater em relação à profilaxia da asma? Eu diria o seguinte, que tratamento de asma, medicamentos para tratamento da crise de asma ou das manifestações da asma brônquica são inúmeros e são muito bons, de um modo geral. E o número de medicamentos que apareceram nesses últimos anos é muito grande e todos eles, eu diria, são de muito boa eficiência. Todos eles são praticamente muito eficientes no tratamento da asma. Eu acho que mais importante do que tratar a crise da asma, não que seja a única coisa, mas muito importante é que se faça o diagnóstico precoce e certo da manifestação asmática. Porque uma vez que se faz o tratamento, se faz o diagnóstico, o tratamento se torna muito mais fácil. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que, sendo a asma uma doença complexa, eu gostaria de enfatizar esse processo inflamatório, porque todos nós sabemos que a asma é decorrente da ação de anticorpos da classe IgE, de ácaros da poeira domiciliar, de células, de substâncias liberadas de células. E o final disso tudo é o processo inflamatório, é o dano tissular, é o dano tecidual. E existem medicamentos que vão reverter esse processo inflamatório, como disse a doutora Neide. Então, de todos os medicamentos que são usados na crise, que revertem bem uma crise, existe um grupo de medicamentos que são utilizados como profiláticos desse processo inflamatório, que na realidade levam a o que nós chamamos de hiperresponsividade brônquica. Quer dizer, a criança passa a ter chiado, broncoespasmo muito frequentemente por alergenos do meio ambiente e também por outros fatores ambientais. Então, essa criança pode usar anti-inflamatório? Pode. Usa anti-inflamatório ou através de aerosol dosificador ou através de espaçadores que podem ser muito bem utilizados se o médico conseguir explicar para o responsável, para os pais,
que esse é um procedimento que pode reverter esse processo inflamatório. Medicamento é uma causa importante de asma, aditivo químico é uma causa importante de asma na criança. Quer dizer, qual é a participação do leite como fator etiológico da asma na criança? Doutora Neide, gostaria que a senhora comentasse alguns aspectos em relação a esses 3 fatores. Bom, embora supervalorizado, o que nós vemos aqui na criança, os aditivos e os alimentos não têm a importância que se imaginava que tinha, né? Então, realmente foi uma coisa assim que foi superdimensionada. Hoje a gente vê que em relação aos medicamentos e aditivos, a gente não tem nenhuma faixa de 10% das crianças com asma que tenham asma desencadeada só por esses elementos, né? Bom, vamos lembrar a asma por aspirina, que é uma asma mais grave, mas ela cursa com rinite, sinusite de repetição, às vezes polipose nasal. Ela é pouco comum em criança, eu diria que raríssimo, mais comum na segunda, terceira década de vida. E a gente sabe que a estrutura química da aspirina, ela pode fazer uma reação cruzada com a tartrazina, que é um corante amarelo. Então, como foi-se divulgado isso, então passou-se a tirar tudo quanto é corante amarelo de criança que tem asma. A coisa não é bem assim. E com relação a alimentos, é o que a gente já tinha dito anteriormente, com relação à alergia alimentar, é que realmente existe a asma por leite, por trigo, por ovo, mas é pouco frequente também, não é tão frequente assim, ela tem um padrão um pouco diferente, é mais catarral, mas não tem esse tamanho todo que se imaginava anteriormente. A gente tem que estar atento, né? Eu acho que a criança que não responde bem ao tratamento clássico, então nós realmente temos que sair pesquisando o que realmente está desencadeando a crise dessa criança. Estamos encerrando mais esse programa Medicina Brasil, com o tema asma em criança. Gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Júlio Crotti, da doutora Neide Pereira, e muito obrigado. O Medicina Brasil fica por aqui. Na semana que vem, a gente estará de volta. Até a próxima.